Ixi, mas que vergonha que passou o Bolsonaro, que desespero dele e da Michelle. Ó, gente, primeiro aqui, ó, eu cortei o cabelo, comenta aí se ficou bom. Agora falta só pintar, mas cortei o cabelo. Acho que é a primeira vez em um ano que eu corto o cabelo e não é a minha esposa que cortou, por isso que eu tô curioso para saber a opinião. Vamos falar aqui de quem aí, muito em breve, vai ter só um corte de cabelo, que é o corte que fazem na prisão, que é a família Bolsonaro. Olha, essa semana aí eu mostrei como fracassou a manifestação do Bolsonaro em Belém, no Pará, e como ele foi para a cidade de Parauapebas, que é lá no Pará, e já logo ali na entrada da cidade fizeram uma manifestação, os agricultores familiares, para não deixar o Bolsonaro entrar na cidade. O pessoal de Parauapebas, parabéns, eles não queriam o Bolsonaro na cidade deles. Falaram, aqui fascista não entra. Os deputados bolsonaristas foram lá, ameaçaram de morte, falaram que iam dar porrada neles, que iam sacar a arma. O deputado Éder Mauro, que estava brigando no dia anterior, depois da manifestação flopada em Belém do Pará, e foi lá brigar também com os manifestantes que não queriam que o Bolsonaro entrasse na cidade. Aí chamaram a polícia, deu um quebra-pau lá, os manifestantes acabaram abrindo ali a via e o Bolsonaro entrou em Parauapebas para fazer a sua manifestação lá, o seu protesto contra o Lula, ao mesmo tempo em que era ali um evento de campanha antecipada do candidato bolsonarista na cidade. Pois bem, nas redes sociais do Bolsonaro, ele mostra vídeos como se tivesse ali, nossa senhora, parece que todos os habitantes de Parauapebas estavam ali com o Bolsonaro gritando, mito, mito, mito. Só que aí, o que o Bolsonaro não esperava é que alguém foi lá com um drone. Aí deu ruim. E o pior, o Bolsonaro e a Michelle estão com uma estratégia que é não publicar mais nas redes sociais trechos dos discursos deles. Por quê? Porque aí eles podem cometer todo tipo de crime e não fica o vestígio. Então, obviamente você vai falar, Thiago, não, mas tem gente que filma assim. Eles mesmos filmam, não só assim, mas também assim, ó, para vídeo no formato YouTube e tal, o discurso inteiro. Mas aí eles só publicam a parte que eles querem, um trechinho aqui, um trechinho ali, quando publicam. Nas redes deles não publicam mesmo. E aí é muito mais difícil de achar o discurso inteiro, de achar vestígio. Eu vou falar. Teve vez em que o Bolsonaro, ele na live, eles fazem em live no Instagram, ele falou coisa no discurso dele. Eu tentei achar o vídeo depois, eu não consegui. Eu não consegui. Eu fui em rede, perdi mais de uma hora tentando achar o vídeo do Bolsonaro xingando o Lula e não tinha. E eu vi ao vivo, mas não tinha. Aí eu falo, pô, eu queria mostrar aqui no Plantão Brasil, falar, ó, Bolsonaro desesperado xingando o Lula. Nesse evento ele também xingou o Lula. Dá até para achar as aspas do que o Bolsonaro falou, mas o vídeo em si não. Porém, acharam um vídeo da Michelle irritada lá com o candidato deles em Parauapebas, dizendo, ó, você não está representando a gente. Eu já vou mostrar exatamente o que ela falou, falando, olha, se você não representar a gente veio aqui para abençoar a sua vida, mas a gente também pode tirar a sua vida. Ameaçou o cara de morte na frente de todo mundo. Essa evangélica Michelle Bolsonaro, uma cidadã cristã, temente a Deus, estão ameaçando o cara de morte. A Michelle estava brava porque o evento flopou. Vou te mostrar primeiro o vídeo que foi para as redes sociais bolsonaristas. E aí depois eu vou te mostrar o vídeo de como realmente está o evento. E aí você vai ver exatamente aquilo que eu sempre falo, que é, olha, eles manipulam muito bem as imagens. Eles são profissionais nisso. Eu lembro que quando estava em 2022 na campanha, eu mostrava aqui muitas vezes o Datapovo, e aí o que acontecia era, eu mostrava ali os eventos do Bolsonaro flopados e mostrava os eventos do Lula sempre com um drone. Por quê? Porque o assessor do Lula para essas coisas, que é o Stuckert, o assessor, fotógrafo, enfim, o Stuckert, ele tem um drone, um mega drone. E aí ele sempre levantava voo no drone dele e mostrava. Aí você via, tem evento do Lula em Salvador, que é uma multidão de pessoas, mas assim, é um mar de gente. Você vê aí mais de 600, 700 metros de pessoas numa avenida e não acaba mais. E lá de cima a imagem, não é a imagem que você tirou de baixo, não é lá de cima, do drone. O bolsonarismo não, é aquilo que eu falei, ó, ele fica um pouquinho acima, e aí você vê aqui e fala, caramba, quanta gente, ó. Não, Thiago, mas não tem como falar que não tinha muita gente aqui. Tem gente aqui, ó, tem gente. Esse vídeo aqui é do Bolsonaro, tá, ó.
Esse é o Instagram do Bolsonaro. E eu vou te falar, isso aqui viraliza. Esse vídeo aqui tem, vamos ver quantas pessoas viram, 4 milhões de visualizações no Instagram dele. Pois bem, aí vamos ver aqui a imagem correta, que é o que realmente aconteceu naquele dia lá em Parauapebas. Quantas pessoas será que tinham com o Bolsonaro? Vamos ver. Pois bem, de todos os ângulos para você, ó, esse vídeo tem 2 ou 3 ângulos. Esse era aqui, ó, a manifestação do Bolsonaro. Esse era tanto de gente que tinha. Você vê que no vídeo dele parecia que estava lotado, mas até aqui, que aqui em volta tudo. Mas aí quando você vai ver do drone, não tava. Era isso aqui, ó. É o que eu te falo, quando você vê no vídeo dele, se você for contar o número de pessoas que realmente aparecem, dá pra ver realmente a pessoa, você nunca conta mais de 200 pessoas. E é raro que tenha realmente 200. Às vezes você conta e tem lá 100, 120 no máximo, às vezes tem 50. Tem vídeos aí do Bolsonaro que dá pra ver que não tinha nem 20 pessoas. E ele faz parecer que tinha 20 mil. Pois bem, dessa vez você vê aí que é uma manifestação mesmo, o evento do Bolsonaro aí do PL em Parauapebas. Aí a Michelle Bolsonaro tava meio alterada e tudo mais, a Michelle tava brava, né? Que o evento flopou, resolveu ameaçar o organizador do evento. Então, vamos lá aqui com vocês, Michelle Bolsonaro, falando aí, ameaçando de morte o cara. Nós estamos com ele e vamos trabalhar porque nós acreditamos. E Felipe, tu honre o nosso apadrinhamento, porque nós viemos aqui abençoar a tua vida, mas nós viemos aqui também para tirar, se for o caso. Mas nós viemos aqui também para tirar, se for o caso. Nós estamos. Pra quem não sabe, vamos falar, é só brincadeira. Tem uma coisa, o Bolsonaro tá bravo, a Michelle também tá brava, eles todos estão bravos com o número de traições que tá acontecendo nos últimos dias. E aí o Bolsonaro vai até Parauapebas, no Pará, passou em Belém, passou tudo, passou vergonha lá. Imagina se o cara é mais um daqueles que traem o Bolsonaro. Eu vou te dar um exemplo. Quem era plantonista já sabia dessa notícia, tá? Folha de São Paulo, 3 de julho de 2024. Quem é plantonista já tá sabendo desde junho. Antes, ó. Vamos lá, Folha aí confirmando o que eu falei. Bolsonaro afasta Weingarten, assessor que enfrenta fritura entre aliados. Eu falei aqui algumas vezes que estava tendo um quebra-pau entre os bolsonaristas e que o Weingarten estava traindo o Bolsonaro. Pois bem, isso chegou lá na bolha bolsonarista, não por mim, mas eles começaram aí a descobrir entre eles que realmente tinha traição. A ponto de que teve uma briga aí entre a Juliana Dalpiva, do ICL Notícias, com o Alan dos Santos, em que o Alan dos Santos passou aí a fabricar prints de conversas, capturas de tela de conversas com ela, que não aconteceram as conversas, eram fake as capturas de tela, as agências de checagem disseram que eram fakes. E nessas capturas de tela, imagina você, o Alan dos Santos, escrevendo ali conversa. Lembra, esse pessoal inventou o pavão misterioso, lá na época lá da Vaza Jato, eles já são especialistas em inventar conversa que não aconteceu. Ele escrevendo conversa, fingindo que era a Juliana Dalpiva, para fazer lá, a jornalista do ICL, para fazer lá uma narrativa. No meio dessa conversa, solta que o Weingarten vai entregar o Bolsonaro para não ser indiciado ele e Weingarten. E ainda solta que o Weingarten já entregou a Michelle, um furo aí contra a Michelle Bolsonaro. E aí todo mundo ligou os pontos e falou, pô, teve um furo contra a Michelle Bolsonaro, que pode ter sido o Weingarten, porque o furo aconteceu pouco depois dele ter acesso aos autos, que foi quando o Weingarten se tornou ali advogado do Bolsonaro, que era do caso ali do roubo de dinheiro público do cartão corporativo. E ali, foi ali um furo até com áudios e tudo mais. Os áudios não apareceram, mas a transcrição dos áudios sim. E aí atribuíram ao Weingarten isso. Lá no bolsonarismo, parece que ligaram dois pontos e falaram, realmente, talvez isso não seja isso, talvez não seja exatamente o que disse aí a conversa fake que o Alan dos Santos fez, mas ligaram os pontos e falaram, ó, tem coisa estranha aí com o Weingarten. Ele tem uma agenda que é dele, ele tem ali os interesses dele. E o Weingarten não é burro, como alguns outros bolsonaristas, como, por exemplo, o Tenente Coronel Cid, Felipe Martins, Anderson Torres, que fizeram o quê? Esses aí foram presos e aí eles colocaram um advogado pago pelo Bolsonaro como advogado deles. Aí eu te falo, um advogado que é aliado do Bolsonaro
ele vai defender um cliente que é cúmplice do Bolsonaro. Ele vai na defesa desse cliente, ele vai usar para salvar o cliente dele e tentar só os interesses do cliente dele acima de tudo e de todos, ou ele vai até tentar salvar o cliente dele, no caso o Coronel Cid, o Anderson Torres, o Felipe Martins. Os três passaram por isso. O Felipe Martins é o único que ainda está passando por isso, ainda está preso. Os outros dois foram soltos e mudaram de advogado antes de serem soltos. Ou esse advogado ele vai defender o interesse do Bolsonaro, que é quem está pagando, que é amigo do advogado, e vai jogar na fogueira o próprio cliente. Pois bem, o Anderson Torres tinha uma estratégia kamikaze, estratégia assim de que você fala, como é que a pessoa pode ser tão burra, a estratégia jurídica dele, que era a de primeiro negar tudo, mas se alguma coisa aconteceu, fui eu e o Bolsonaro não sabe de nada, hein? Eu nunca vi essa. O advogado criar uma estratégia dessa. Vamos negar, mas se não, foi ele sozinho e o Bolsonaro não sabe de nada. Peraí, você é advogado do Bolsonaro ou do seu cliente? O Tenente Coronel Cid é a mesma coisa. E eu lembro até que eu fiz vídeo aqui no Plantão Brasil e pouco tempo depois de eu fazer o vídeo, a família do Tenente Coronel Cid ficou furiosa com as revelações do que estava fazendo o advogado dele. E aí demitiram o advogado, ele mudou de advogado e fez delação. No caso do Anderson Torres, ele mudou de advogado, ele soprou alguma coisa para a Polícia Federal. A Polícia Federal fez uma mega operação em mais de 40 endereços, foi numa sexta-feira. Na sexta-feira à tarde, o Alexandre de Moraes falou, a prisão dele já cumpriu seu papel, pode soltar. Ou seja, o que ele soprou ali, a polícia conseguiu naquela operação. Alguma prova, era uma operação contra os financiadores. Foi a única operação contra os financiadores que teve em 2023. Teve depois de 2023, mas que teve quando o Augusto Aras ainda era o Procurador-Geral da República. Não estava tendo operação contra os financiadores dos atos, não vazava nada. E aí teve aquela, que foi uma mega operação, e aí soltaram ele. No caso aí, hoje em dia, o Felipe Martins aí, amigão do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que era assessor de assuntos internacionais dele, que era ali membro do Gabinete do Ódio, inclusive era ele quem estava organizando o Gabinete do Ódio em 2023 e aí em 2024 antes de ser preso. Ele também tem um advogado que está defendendo mais o Bolsonaro do que ele. Ele segue preso e o advogado segue dizendo, não, a gente nega tudo, mas se teve alguma coisa, não foi o Bolsonaro, hein? Não foi o Bolsonaro. Não parece advogado que está muito olhando por ele, né? Então, o que está acontecendo agora é que o Bolsonaro está com medo de traições, então a Michelle já ameaçou aí, ó. Se a gente abençoa a sua vida, mas a gente também tira a sua vida, viu? Esse tipo de ameaça, se ela faz essa ameaça em público, ela é evangélica, cristã, temente a Deus, etc, etc, imagina o que esse pessoal não está falando nos bastidores para os aliados. Porque está tendo traição aí, e está tendo debandada do bolsonarismo em traições. Tá todo mundo aí, cada um só olhando por si, porque eles estão percebendo que serão todos presos. O Bolsonaro também passou mais vergonha em Parauapebas. Ele achou, não, consegui ali me livrar da manifestação que teve, então eu vou lá fazer os meus eventos aí, minhas palhaçadas impune. Não, a população foi pra cima dele, ó. Cadê o dinheiro das joias? Agora, uma pergunta aqui. Isso que ele tá fazendo não é crime de trânsito, não? Ele aí com a porta aberta do carro e ele do lado de fora. Quando ele era presidente, um evento, ele não é mais presidente. Qualquer pessoa pode andar aí no Brasil? Como é que é o código de trânsito do Brasil? Pode isso? A pessoa andar num carro pra fora do carro assim e buzinando e tudo mais? Não pode não. Pois bem, é Bolsonaro, né? Tá aí certo da impunidade. Agora a narrativa dele, ele percebeu que viralizou, é qual? É ficar falando que o MST odeia ele e que o MST é quem fez a manifestação contra ele lá no Pará, sendo que não foi o MST. Foram os agricultores familiares. Aí depois ele tava voando, saindo do Pará, indo para Minas Gerais, e aí, ó, novamente o datapovo dele, ele gosta de lugar pequeno, né? Aí, ó, avião, um lugar que tem só um corredorzinho assim no meio das cadeiras para passar, aí imagina, num voo com 300 pessoas, se 20 querem tirar foto com ele, vamos supor que não 20, né, o Bolsonaro queira ou não, teve aí 49% dos votos. Claro que muita gente não foi votar, então da população brasileira teve 30%. Então imagina 30% aí de 300 pessoas num voo,
vamos supor, 200 pessoas no voo, são 60 pessoas. Vai dar uma fila enorme. Então ele vai lá e coloca aí, ó, o vídeo falando, ó, aí parece que é o avião inteiro que queria tirar foto com ele. É um monte de criança. Esse pessoal aí que falava contra a doutrinação, né, entre aspas, das crianças, agora eles investem em escola militar, cívico-militar, nas escolas, para doutrinar as crianças e investem em doutrinação das crianças aí que são obrigadas a tirar foto com genocida. É isso que está acontecendo aí, Brasil 2024. E o pior é que a gente vê aí as instituições contra as tentativas de golpe de Estado, a gente vê as instituições fortes aí nas investigações e tudo mais, mas a gente não vê as instituições fazendo nada contra a doutrinação que está tendo, uma doutrinação nazista que está tendo das crianças nessas escolas cívico-militares. Nada, 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 nada. A STF não está nem aí. Os próprios parlamentares de esquerda, quando denunciam um postzinho nas redes sociais, você não viu ninguém fazendo denúncia mesmo no Ministério Público, indo atrás, falando vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada, nada, nada. Então, o que eles estão fazendo, que é uma coisa que desde lá do nazismo, lá do século passado, já faziam, é o quê? Eles plantam para colher no futuro. Então, eles estão doutrinando as crianças para que daqui, essas crianças aí de 7, 8 anos, daqui 10 anos está votando, tá? E vai estar votando e fazendo campanha para a extrema-direita. Só que antes deles estarem votando, quando eles tiverem 14, 15, 16, eles serão adolescentes extremamente doutrinados que vão ter... Lembra como é que é a vida de um adolescente normalmente, de classe média? Estuda de manhã e tem o resto do dia inteiro livre na internet. Para fazer o quê? Para ficar fazendo campanha para a extrema-direita. Eu lembro que em 2013 e 2014, o que tinha de bolsominion adolescente era uma loucura. E eu lembro que eu falava pro pessoal do PT e a resposta do pessoal, assessores aí no PT era: é tudo adolescente. Eu falava, gente, esse pessoal tá fazendo campanha, não é que eles não votam hoje. Daqui 4 anos, 2018, eles vão votar. Mas não é nem esse o problema. Até lá, eles vão convencer milhões de pessoas a votarem nesse fascista. Eles não estão entendendo? Eles usam esses adolescentes que têm muito tempo livre para fazer campanha grátis para eles. Você pode ver que o bolsonarismo usa adolescentes e aposentados, que é quem mais faz campanha para eles e dissemina fake news. São os mais idosos que aposentados têm muito tempo livre e os adolescentes que têm muito tempo livre. Obviamente tem muito aposentado que ainda trabalha, que não tem tempo livre, mas tem muito que tem. Tem muito adolescente que também trabalha, que faz outras coisas, mas tem muitos que têm tempo livre. E aí eles vão focando nesses aí para fazer campanha para eles. Essa é a estratégia deles, essa estratégia é usada, olha, faz muito, muito, muito tempo, antes mesmo de alguém imaginar que o Bolsonaro podia ser presidente. Eu peço aí a sua inscrição no canal. A boa notícia é que muito em breve estarão presos os chefões dessa quadrilha, então não vai adiantar nada a estratégia deles, viu? Inscreva-se aí, falou!